Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e essa é a aula de número 6 da disciplina de filosofia do terceiro ano do ensino médio, ok? Vamos lá? Galerinha, olha só. Nessa primeira parte da aula, eu vou retomar com vocês aqui. A gente vai fazer um alinhamento geral aí do conteúdo daquilo que eu acredito que você até agora aí acompanhou. É claro que esses conteúdos aqui, eles talvez não estejam necessariamente iguais ao conteúdo que você estava tratando aí na sua escola, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer se não for, né, a gente vai fazer um alinhamento geral, tá? Para todo mundo poder acompanhar a partir daqui, tá ok? Vamos lá. O que nós estudamos até aqui? Nós estamos estudando no terceiro ano do médio, o nosso conteúdo estruturante é filosofia da ciência, tá? Do que trata a filosofia da ciência? Vocês estão lembrados disso? Então olha aqui na telona, tá? Ele vai tratar qual é a especificidade da ciência, qual é o valor da ciência, para que serve a ciência e quais são os limites da ciência, ok? Essas são as principais questões que a filosofia da ciência vai tentar responder na sua abordagem, tá? Então, ao decorrer deste ano, né, a filosofia da ciência é um tema que vai se estender aí por provavelmente mais de um trimestre, a gente vai tentar abordar as principais questões dentro desse conteúdo estruturante, ok? Então vamos lá. Pessoas, olha só. Eu vou deixar aqui, eu estou projetando aqui um enunciado para você. Presta atenção nesse enunciado aqui, ó. Atividade 1. Em seu caderno, registre uma síntese do itinerário que percorremos até o momento na disciplina de filosofia, tá? Então, olha só. A partir de agora, eu vou resgatar com vocês esse itinerário na forma de tópicos e, na sequência, eu vou pedir para você registrar no seu caderno uma síntese desse itinerário, tá? Para todo mundo aí acompanhar a mesma linha de raciocínio a partir daqui, ok? Então, esse enunciado, se você quiser, você pode anotar no caderno, tá? Se não deu tempo de anotar, não se preocupe, a gente já vai anotar, já vai voltar nele. O que eu gostaria é que a partir de agora você prestasse atenção aí nesse alinhamento geral desses tópicos que a gente vai ver, ok? Então vamos lá, pessoas, olha só. Eu imagino que até agora vocês devem ter passado mais ou menos por esses conteúdos que você está vendo agora na tela aí, tá? Então eu vou fazer aí uma recapitulação geral dos principais tópicos desse tema e aí na sequência a gente dá continuidade com o tema da aula de hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico, tipos de conhecimento. Então você viu lá numa das primeiras aulas da disciplina de filosofia da ciência que existem vários tipos de conhecimento. Eu vou destacar aqui dois, que é o senso comum e o senso científico. Tá lembrado do que é senso comum e senso científico? Tá? Lembre-se que o senso comum é aquele conhecimento tradicional, transmitido de geração em geração, sem a necessidade de uma comprovação rigorosa. Tá? E nós vimos que o senso científico é justamente o contrário disso. O senso científico é um conhecimento que ele precisa ser comprovado e validado. Tá? Então, é claro que existem outros tipos de conhecimento, mas eu vou revisar com vocês nesse momento apenas esses dois. Então, é muito importante que isso esteja claro para você, ok? Segundo tópico, ciência antiga. Então, a ciência percorreu um longo trajeto, desde do helenismo, lá passando por Sócrates, Aristóteles e Platão, até a gente chegar na concepção moderna de ciência. Então a gente está falando aí de uma longa trajetória. É importante a gente ressaltar que vários povos antigos foram importantes, sobretudo os gregos. Lá na Grécia, nós desenvolvemos as primeiras noções dos modelos cosmológicos, tá? Nós desenvolvemos as primeiras noções aí na matemática, na medicina, na geometria, tá? Isso com os gregos. Já com os egípcios, nós tivemos aí um grande avanço, por exemplo, na área da medicina, com o Hipócrates, que já fazia pequenas cirurgias. Os egípcios, em função da sua crença na vida após a morte, eles desenvolveram a mumificação, que acabou propiciando um grande avanço na medicina. Então eles já tinham
conhecimentos básicos de anatomia, faziam pequenas cirurgias e já tinham médicos especialistas para doenças do coração, por exemplo, tá? Então, só destacar aqui a contribuição dos gregos e dos egípcios para o avanço da ciência. Houveram, obviamente, mais contribuições de outros povos também, mas para essa aula, esse recorte é suficiente, tá? Ok? Tranquilo? Susto no mousse? Vamos continuar então, olha só. A ciência na Idade Média. Você está lembrado lá da filosofia na Idade Média, onde existiram duas grandes escolas do pensamento? Lembra quais são? A primeira, a patrística, e a segunda, a escolástica. Muito bem. Então, a patrística e a escolástica foram duas grandes escolas do pensamento filosófico medieval. Na patrística, nós vimos que existe a valorização da fé. O principal nome é Santo Agostinho, e nesse período da patrística foi um período em que a principal preocupação era salvaguardar os valores da fé e o conhecimento científico não poderia se sobrepor à fé. Já na escolástica, nós começamos a admitir a possibilidade da razão como auxiliar da fé. E o principal nome foi Tomás de Aquino. Tá? Então, resumindo, para a filosofia da ciência, né, lá na Idade Média, essas duas escolas, e no final da Idade Média, a razão já começa a ser introduzida como auxiliar da fé no pensamento filosófico e com consequências também no pensamento científico. Tá? Próximo tópico aqui, racionalismo e empirismo. Depois da Idade Média, um dos grandes debates da filosofia é como atingir um conhecimento verdadeiro. Os racionalistas, e o principal representante, né, René Descartes, eles vão defender que o acesso do homem à verdade se dá através da razão. O pensamento racional vai fazer com que a gente consiga atingir a verdade. Já os empiristas vão defender necessariamente que o conhecimento se dá a partir da experiência sensorial. Então esse é um dos grandes debates da ciência da época. Afinal de contas, a verdade e o conhecimento são atingidas através da razão ou através da experiência? Tá? E nós vimos também lá um pouquinho sobre a Revolução Copernicana. Copérnico faz lá a mudança do modelo cosmológico, nós deixamos, né, de lado o geocentrismo e avançamos para o heliocentrismo. E na aula passada nós vimos como que Kant faz isso na filosofia, que Kant chamou isso de Revolução Copernicana na filosofia. Kant estabelece um equilíbrio gerado pela tensão que existia entre o debate dos racionalistas e os empiristas. O Kant vai dizer que uma parte do nosso conhecimento se dá através do pensamento racional, e uma outra parte do nosso conhecimento se dá através da razão. Tá? Então, em linhas gerais, foi esse o itinerário que nós percorremos até agora. Ok? Tá? Então, pessoas, olha só. A gente vai voltar agora naquele enunciado que eu tinha deixado para vocês anteriormente ali, e agora aí no seu caderno de filosofia, você vai, a partir disso que eu acabei de expor para você, você vai sintetizar essa ideia, você vai utilizar aí a sua habilidade de síntese, você vai sintetizar essa ideia no caderno e você vai produzir aí um resuminho aí sobre o itinerário que nós percorremos até agora, passando necessariamente por esses pontos que nós acabamos de abordar aí, ok? Então faz essa anotação aí no caderno e a gente já volta.
Pessoas, olha só. Então, para esse itinerário que eu pedi para que vocês fizessem uma anotação aí no caderno, vocês podem utilizar essa estrutura que a gente acabou de abordar aqui, tá? Como subtítulo, você pode passar por esses tópicos aqui, tá? Se não deu tempo de anotar, enfim, não se preocupe, você pode assistir essa aula de novo. O que é muito importante é que você consiga compreender a linha de raciocínio que nós utilizamos para chegar até aqui. Isso precisa estar claro, tá? Isso é fundamental para os próximos passos a partir daqui, ok? Tá, então, dá mais uma olhadinha nesse itinerário aqui que eu coloquei aqui na tela, certifique-se que nessa síntese que você produziu, você aborda de uma maneira reduzida esses tópicos que nós acabamos de passar aqui, tá? Na dúvida, pede ajuda aí para o professor da sua escola, tá bom? Ok? Podemos continuar? Então vamos lá. Pessoas, olha só. Na aula de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre a filosofia positivista de Augusto Comte. Com certeza, esse já é um autor que você vai lembrar lá da sociologia, ele não é uma novidade para nós, né? Mas Augusto Comte, ele é um dos principais difusores dessa corrente filosófica e sociológica que a gente vai chamar de positivismo, tá? O positivismo, ele também teve um reflexo na ciência e esse será o nosso foco na aula de hoje. Com certeza você já estudou Augusto Comte, mas hoje a gente vai retomar o Augusto Comte a partir da perspectiva da filosofia da ciência, ok? Então vamos lá. Pessoas, olha só, o que significa em linhas gerais a palavra positivismo, né? A palavra positivismo, ela simboliza um certo ar de otimismo em relação à ciência e os avanços proporcionados por ela. Essa confiança no avanço da ciência gera uma mentalidade positivista, tá? Então a palavra positivismo vem dessa confiança positiva em relação ao avanço e ao progresso da ciência, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre algumas características do positivismo. Primeiro a gente precisa dizer que o positivismo é uma corrente filosófica que surgiu lá na França no início do século XIX. Essa corrente, ela traz aí aspectos que repercutiram na política, na sociedade e na ciência. Então ela não é apenas uma corrente sociológica, mas ela tem reflexos também em outras áreas, tá? Veja, qual que é o contexto para o surgimento do positivismo? Na França havia acontecido a Revolução Francesa. A Revolução Francesa gerou um certo clima de instabilidade política na França que durou aí cerca de mais ou menos 30 anos. Paralelamente a isso, acontece também na Inglaterra a Revolução Industrial, tá? Então a Revolução Industrial tira, né? Você sabe que a Revolução Industrial ela tira o homem da vida rural, traz o homem para o centro da cidade, isso acaba ocasionando aí um excesso de urbanização e, consequentemente, acaba aumentando a pobreza e a miséria. Então, o contexto para o surgimento do positivismo é esse, tá? Ok? Tá claro aí? Então, vamos dar continuidade. Dentro desse contexto, o que representa a ideia de positivismo? Augusto Comte entendeu que o positivismo seria uma solução para esse contexto, para essa instabilidade política gerada pela Revolução Francesa e seria uma solução para essa questão da desigualdade surgida a partir da Revolução Industrial. Então, para Comte, a solução para todos os problemas é a ideia de positivismo, tá? A principal obra de Augusto Comte é o curso de filosofia positiva que ele escreveu entre 1830 e 1842, tá? Nessa obra, Augusto Comte deposita aí a sua credibilidade, toda a sua confiança na ciência, tá? No homem, ou seja, no pensamento racional, e o positivismo é uma corrente materialista. Não é possível, a partir de uma perspectiva positivista, nós falarmos, por exemplo, em metafísica. O positivismo não admite a metafísica, né, esses valores transcendentais, idealistas, como uma solução para os problemas práticos. O mundo, de uma perspectiva positivista, é um mundo material, tá? Ok? Veja,
Nessa obra também, o Augusto Comte ele fala de um dos principais momentos, né, da sua obra, é quando ele aborda a questão da lei dos três estados. Tá? Assim, pessoas, a lei dos três estados é como se fosse uma trajetória que a sociedade vai necessariamente percorrer para atingir o ápice do seu progresso. Tá? Esses estados são: o primeiro é o estado teológico. Então o Comte vai dizer que o homem, a sociedade, no seu estado de imaturidade intelectual, vai recorrer necessariamente a tentativas de explicação sobrenatural, mística, para tentar entender a sociedade e os fenômenos materiais. Esse primeiro momento da compreensão, o Comte vai chamar isso então de estado teológico. É o momento dos pensamentos irracionais e as tentativas de explicação mística para as coisas, tá? O segundo estado ali é o estado metafísico, é onde a gente vai ter ali algumas noções teológicas e a gente já começa a gradativamente a despertar para a utilização do uso da razão e da lógica para tentar entender a sociedade onde a gente vive. E o ápice desse momento, então, é quando nós atingimos o estado positivo, que é quando nós abandonamos as duas outras noções anteriores e a gente passa a adotar a ciência, então, como uma solução definitiva para os problemas materiais da sociedade. Tá? A ciência seria uma observação rigorosa da realidade e também a busca por um conhecimento técnico e científico. Tá? Então, esse aí, em linhas gerais, são os três estados aí propostos por Comte nessa obra. Eu vou ler com vocês agora aqui. Olha para a telona aqui, esse daqui é um trechinho da obra de Comte, onde ele explica isso para a gente. Vamos acompanhar aqui então. Estudando o desenvolvimento da inteligência humana desde sua primeira manifestação até hoje, creio ter descoberto uma grande lei fundamental. Essa lei consiste no seguinte: cada uma de nossas concepções principais e cada ramo de nossos conhecimentos passam necessariamente por três estágios teóricos diferentes: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estágio científico ou positivo. Daí três tipos de filosofia ou de sistemas conceituais gerais sobre o conjunto dos fenômenos que se excluem reciprocamente. O primeiro é o ponto de partida necessário da inteligência humana e o terceiro é o estado fixo e definitivo. O segundo destina-se unicamente a servir como etapa de transição. Tá? Então, só para fechar essa ideia que a gente acabou de explorar anteriormente, então para Comte a gente vai partir necessariamente de um estado, que é aquele primeiro que a gente viu lá, e o objetivo é chegar no estado positivo, onde a gente supera, né, todo o misticismo e adota a ciência como uma solução para os nossos problemas, ok? Pessoas, olha só, atividade 2. Segundo a lei dos três estados, conceito fundamental na obra de Augusto Comte, a evolução das concepções intelectuais da humanidade percorreu três estados teóricos distintos e consecutivos, a saber, tá? Analisa aí as possibilidades de resposta e a gente já volta.
Pessoas, então, voltando aqui para a questãozinha que eu deixei para vocês aqui, você acertou caso você tenha assinalado ali a alternativa B. Então, como a gente acabou de estudar, esses estados teóricos ali solicitados na questão representam o estado teológico, metafísico e científico, como a gente acabou de ver nas telas anteriores. Ok? Espero que você tenha acertado aí. Vamos dar continuidade então. Pessoas, olha só. Esses 3 estados de Conte, eles têm um reflexo também no indivíduo, tá? Então, Conte defende que existe uma representatividade dessa teoria no próprio indivíduo, não apenas na sociedade. No indivíduo, a criança representa o estado teológico, que é quando ela tenta entender o mundo à sua volta a partir de explicações divinas, né, transcendentais, né, enfim. O adolescente representa o estágio metafísico, onde gradativamente há uma busca pelo entendimento, o surgimento de uma curiosidade. E o adulto representa o estado positivo, que é quando nós já entendemos que essas abstrações todas não resolvem os problemas práticos e a gente adota então a ciência como uma solução definitiva, né, para os problemas materiais, tá? Ok? Então, só para fazer essa observação aqui para vocês. Para Augusto Conte, a ciência da natureza deve ser o ideal e o modelo para todas as outras formas de pensar e para todos os outros tipos de conhecimento, tá? É o modelo de toda atividade prática e teórica, tá? Pessoas, olha só, positivo é aquilo que é real, aquilo que é comprovado cientificamente, aquilo que é comprovado através de instrumentos, de experimento, isso é positivo, tá? Então, no positivismo, nós temos uma grande ênfase nas questões científicas e técnicas, ok? Veja, vamos ver um exemplo aqui. Enquanto Aristóteles perguntava qual é a causa da queda dos corpos, tá? O Galileu ele vai se preocupar em entender a lei da queda dos corpos. Então, na ciência, o positivismo vai defender que a gente tem que procurar entender qual é a lei do funcionamento das coisas. A partir do momento que a gente domina a lei que rege o funcionamento das coisas, a gente vai automaticamente se desenvolver enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Tá? E essa também é uma das diferenças fundamentais entre a filosofia e a sociologia. A filosofia se pergunta o porquê e a sociologia se pergunta o como. Então, o Augusto Conte vai dizer que a filosofia especulativa ela não tem nenhum tipo de valor para a ciência. O que é importante para a ciência é a gente entender, dominar as leis e as leis vão necessariamente, o domínio das leis vai necessariamente, as leis do movimento, da natureza, da ciência, da matemática, né? A partir do momento que a gente entender como o universo funciona, a gente vai necessariamente caminhar em direção ao progresso, tá? Então veja, o positivismo ele é a redução de todos os fatos sociais e humanos a fatos científicos. Se não pode ser comprovado cientificamente, não tem valor, tá? Qual que é o objetivo da ciência no positivismo? Pesquisar as leis. Entendendo o funcionamento, nós vamos necessariamente chegar ao progresso. Isso tem que ficar muito claro, tá? E no positivismo de Conte, a sociologia é vista então como uma física social. É uma disciplina muito importante, porque a sociologia vai entender o funcionamento da sociedade. E a partir do momento que a gente entende o funcionamento da sociedade, entende as regras de equilíbrio e de convivência, a gente consegue fazer a sociedade progredir, tá? Vamos lá, e o Conte ele estabelece ali um grupo, uma espécie de hierarquia das disciplinas, onde ele vai determinar quais disciplinas são mais importantes e menos importantes de acordo com o seu grau de valor. Tá? Então, primeiro a matemática, depois a astronomia, a física, a química, a biologia e a sociologia. E todos os outros acontecimentos, todos os outros conhecimentos existentes, eles vão necessariamente se enquadrar em uma dessas disciplinas aqui. Ok? Tranquilo? Vamos lá então. Características do positivismo. Primeiro, o positivismo como doutrina filosófica é de uma inspiração iluminista, defende uma educação emancipadora e que forneça um conhecimento de mundo.
Tá? Segunda característica, como doutrina sociológica, ele defende que o desenvolvimento moral e científico, moral e social, né, ele se dá a partir do entendimento das leis, como nós vimos anteriormente lá. Entendendo o funcionamento das leis, a gente vai conseguir progredir quanto sociedade. Inclusive, né, isso está relacionado aqui com a terceira característica, que é a doutrina política. Comte defende que, de uma perspectiva científica e social, é necessário ter um certo rigor, né, uma certa ordem, e só a partir desse rigor e dessa ordem social o progresso será possível. Tá? Ok? Quarta e última característica, o desenvolvimento das ciências. Alguns autores vão dizer que Augusto Comte defende aí um certo tecnicismo e cientificismo. Para Augusto Comte, o desenvolvimento da tecnologia e da ciência vão necessariamente causar um avanço da sociedade. Ok? E a quinta, né, a religião positiva. Eu sei que talvez muita gente esteja aí se surpreendendo, né, com essa tela. Pois é, mas Comte, Comte, ele propõe inclusive o abandono da religião tradicional, e a gente deve adotar então uma outra forma de religião, que é a religião positiva, né, que seria uma nova religião baseada na ciência. Tá? No cientificismo e na fé na ciência. Eu coloquei aqui os nomes, eu não vou ler individualmente com vocês, depois vocês dão uma olhadinha na tela aqui, mas esses são brasileiros aí importantes, lá da época da Primeira República, né? A fundação da República no Brasil, ela teve influência positivista através desses principais nomes aqui, tá? E nessa tela aqui vocês estão vendo, essa é uma foto da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Então o positivismo enquanto religião, ele se concretizou no Brasil, né? Aqui uma foto aí interna, só que é claro, numa igreja positivista você não tem os santos, você tem aí os grandes gênios da ciência. A Igreja Positivista, ela promove a fé na ciência, né? Não na divindade, tá? Então as divindades, entre aspas, positivistas são aqueles que causaram aí um avanço na ciência. Tá? E aí a inspiração, né, do positivista na bandeira do Brasil, ordem e progresso, que são duas palavras tipicamente positivistas que resumem essa ideia de que através de uma disciplina rigorosa nós iremos atingir o progresso. E na ciência não é diferente. Tá? Atividade 3, tá? Acompanha aqui, leia junto comigo. Existe criminoso nato? Há quem pense que sim. O médico criminalista italiano Cesare Lombroso desenvolveu uma teoria para identificar na formação craniana e nos traços de fisionomia os sinais da delinquência. Suas conclusões de orientação positivista tiveram ampla aceitação por certo período. Sua influência teria desaparecido? Talvez você já tenha percebido que no relato de notícias policiais é comum algumas pessoas tentarem explicar as ações criminosas com base em condicionantes psicológicos, distúrbios mentais, comportamento antissocial nato ou fisiológicos, né, entre parênteses biológico, que determina aqueles atos. Qual o seu ponto de vista? Para você, as teorias de Lombroso para explicar o comportamento criminoso são válidas ou não? Justifica a sua resposta e a gente já volta.
Pessoas, olha só, essa é uma questão aí que envolve uma capacidade de análise, de percepção e síntese. Eu não vou fazer aqui uma autocorreção porque são inúmeras as possibilidades de resposta, tá? Mas se você está inseguro em relação à sua resposta, pede ajuda aí o professor da sua escola. Mas eu acredito que você não vai ter muita dificuldade em responder isso, ok? Pessoas, olha só. O que precisa ficar da aula de hoje? Nós vimos o positivismo como uma corrente teórico-filosófica que afirma que a ordem e o rigor social vão necessariamente conduzir ao progresso. Foi isso que nós vimos. Tá? Surgiu com a sociologia idealizada por Augusto Comte. É um método sociológico, científico e político de inspiração iluminista e que inspirou aí a proclamação da República no Brasil. Ou seja, em linhas gerais, o que tem que ficar claro para essa aula? Que é o reflexo do positivismo na ciência, que significa, em linhas gerais, que na visão de Augusto Comte, o cientificismo, ele apresenta o cientificismo como uma solução para os problemas práticos e materiais da sociedade, gerando uma grande confiança na ciência, na sua técnica e nos seus métodos. E isso vai ser seriamente abalado na próxima aula. Muito obrigado e até mais.